Olá, amigos e amigas, estamos começando o TonyCast de hoje. Convidada aqui é muito especial, e se eu falar o nome dela inteiro, ou quase inteiro, porque vai faltar um sobrenome aí, ninguém vai saber, ou poucas pessoas que convivem com ela. Maria Aparecida Borsali Miorali, ou a Cida da Catedral, que daí sim a cidade inteira conhece. Né, Cida? Tudo bem, querida? Obrigado pela tua presença aqui. Tudo bem, Tony? Graças a Deus, olha, uma maravilha. Melhor ainda, estando aqui. Bom, esse sininho aqui, ó, se você não quiser responder alguma coisa, você só bate. Tranquilo. Tá bom? Tá bom. Então, quero conhecer, junto com nossos telespectadores do TonyCast, um abraço pessoal de Ponta Grossa, 18.1 é o canal aberto, Curitiba 8.1, canal aberto para a região metropolitana. Queria saber um pouco, antes de você se tornar Cida da Catedral. Estava te perguntando, fora do ar, e daí eu perguntei de onde que você é natural, a tua cidade. Você disse: a minha cidade não existe mais. E eu nunca tinha ouvido falar um negócio desse. Eu também não sabia, não. Eu fui fazer a nova identidade para o passaporte, né? Eis que, de repente, eu nasci em Botafogo, estado de São Paulo, interior de São Paulo, né? E diz que não existe mais. Então, eu pertenço ao município de Bebedouro. Inclusive, minha nova identidade veio com o endereço de Bebedouro, estado de São Paulo. Então, mas eu tô aí. Para mim, não faz diferença nenhuma. Eu já ouvi falar muito em emancipação política administrativa. Como é que seria o nome? Emancipação, Emancipação. É verdade, eu não sei, eu nunca ouvi falar um negócio desse na minha vida, mas a tua cidade de Botafogo simplesmente não existe mais, né? Não poderia ser, porque meus pais não moraram no Rio de Janeiro, né? Eles moraram no interior de São Paulo mesmo. Então, você é de lá mesmo? De lá mesmo. Fica perto de qual cidade grande lá? Não sei. Nunca me interessei. Não sabe? Não, porque eu vim muito cedo. Você saiu de lá e foi para onde? Com a minha família? Isso. Não sei. Você não lembra? Nós viemos para Nova Esperança e eu fui criada em... Você foi criança, né? Criança, em Paranavaí. Eu sei que... Interior do Paraná. Interior do Paraná, lá onde é bem quente, em Paranavaí. Isso eu lembro muito bem. Mais quente que Paranaguá? Como é quente, hein? É cidade de Areião, aquela areia branca assim, sabe? Mas é um lugar maravilhoso, não posso reclamar, não. Então você não pode reclamar aqui também. Quem falou que eu tô reclamando? Aqui ainda tem... calor. Aqui ainda tem a umidade de noite, de manhã, né? É uma grande diferença. Tem uma praia por perto, qualquer coisa você vai se banhar. E Paranavaí não, Paranavaí é quente e quente, não tem essa umidade. O ar é seco e arde o nariz, arde os olhos, tem que estar pondo colírio, mas sobrevive muito bem. Agora, depois, você casou lá em Paranavaí? Casei em Paranavaí. Com alguém de lá mesmo? Não. Antigamente estava montando a antena da Telepar. Sim. Mas antes de eu casar, eu entrei no convento. Você ia ser freira? Eu já era bem... religiosa. E de repente eu não me encontrei lá dentro da congregação. E eu falei com a minha irmã superiora, que eu não estava me encontrando. Ela virou para mim e falou assim: se você não se encontra, então saia. E não resta dúvida, eu saí e fui conhecer lá fora, né? Porque eu entrei bem nova pro convento. E aí eu saí. E pouco tempo eu conheci o meu marido, que morava em Londrina, e foi montar a antena da Telepar lá em Paranavaí. E um amigo me apresentou aquele príncipe encantado, só não tinha um cavalo branco. Maravilhoso, né? Se apaixonou? Sim, eu me apaixonei primeiro, mas ele não deu demonstração. Eis que eu trabalhando lá uma manhã, logo em seguida, ele aparece no meu trabalho. Vamos conversar, tomar um café. Falei, vamos conversar. Alguns cafés terminaram em casamento. Um ano depois. Olha aí. Um ano depois, nós casamos, 30 anos casados. Uma maravilha. Tiveram 3 filhos. 2. Tony, olha, por isso que eu não quis mais me casar. Porque príncipe encantado igual Carlos Alberto,
Que era teu marido. Ah, era meu marido, muito bom. Com ele você teve o Marcos. O Marcos, que é o mais velho, e teve a Wingley, que é a minha filha, que mora em Jundiaí. E o Marcos, que está morando comigo. Bom, aí vocês vieram para Paranaguá por quê? Aí nós estávamos em Cuiabá, nós fomos transferidos. Você também rodou esse Brasil, hein? Cuiabá, Corumbá, Campo Grande, por aí tudo. Por causa do trabalho dele. Por causa do trabalho dele, da Xerox do Brasil, né? Então, era transferido para vários lugares. De Cuiabá, nós fomos transferidos aqui para Paranaguá. Quando nós chegamos aqui em Paranaguá, ele se sentiu tão bem, nós nos sentimos muito bem, né? Por Paranaguá, o clima, tudo aquilo, a gente nunca imaginava que existia um paraíso. Só quem vem de fora, lá de Campo Grande, que veio de Paranavaí, é que sabe o quanto é maravilhoso Paranaguá. Então, o que aconteceu? Meus filhos estavam estudando aqui e eu comecei a dar aula no Instituto de Educação, né? Para variar religião. E depois... Você não serviu, digamos, para ser freira, irmã, mas nunca se afastou da vida religiosa, né? Lá para frente a coisa mudou um pouco. É? Aí o que aconteceu? Ele falava para mim assim, amada, é o seguinte, aqui é um paraíso. Daqui eu não saio mais. Se a Xerox me transferir, eu vou pedir a conta, porque daqui eu não saio mais. Daqui eu só saio morto. Não resta dúvida. Ele faleceu aqui em Paranaguá, foi levado para Londrina e ele é sepultado lá em Londrina. Nós vivemos 30 anos casados, né? Faz o quê? Faz 22 anos que ele faleceu. Aí, eu continuava dando aula de religião e depois ensino religioso, no Colégio Leão 13, Sim. No Peixinho, né? Porque o Instituto de Educação tinha ensino religioso, ou religião, mas não tinha o professor. E eu, rapidamente, olha, me prontifiquei. Se encaixou ali. Como voluntária. O Leão 13 e o Peixinho, não. Já era diferente, registrado como professora, tudo. E eu me encontrava muito bem ali, né? Muito valorizada, tudo, graças a Deus. E daí, eis que ele faleceu, foi para lá. E eu fiquei aqui em Paranaguá. E eu digo a mesma coisa, Tony. Eu amo essa cidade, eu não sou paranaguara, mas eu amo essa cidade de coração. Aqui é a minha vida. Isso dá para sentir por todo o trabalho que você faz aqui. Aqui é a minha vida, aqui eu me realizo. Aqui não precisa dinheiro para eu ser feliz, sabe? O pouco que eu ganho é o suficiente para eu viver no paraíso. Não sei se vão me chamar de pobre. Não. Mas por que você fala que nem sempre foi assim quando eu falei? E você não foi freira, mas não se afastou da vida religiosa. Você quer que eu conte a história agora, né? Então, tá. Eis que daí... Nós estamos conhecendo a outra cidade. Nós estamos conhecendo a Maria Aparecida. Tá. Aí, Dom Alfredo saiu e veio Dom João, aquele bispo maravilhoso, né? Sim. E o Marcos dirigia para ele e eu viajava com ele para todo quanto é lugar. E ele, sabendo da história minha, desde o início, tudo, a caminhada de vida, e o padre José junto, sabendo a vida de casamento nosso, Sim. que era muito amigo do Carlos Alberto também, o que ele fez? Ele, sabendo da história, um belo dia, Dom João e o padre José falou assim para mim, Aparecida, eu preciso falar com você amanhã às 9 horas. Você pode vir aqui? Eu, lógico, como diz, eu não sabia qual era o assunto. Aí eu peguei e fui. Quando eu cheguei lá, Dom João falou assim para mim, Aparecida, você já como teve na vida religiosa, eu te convido, você não quer renovar tudo novamente e voltar para a vida religiosa? O quê? Jamais eu pensei numa coisa dessa, falei para ele, né? Ele falou, não, é um convite que nós estamos te fazendo, eu e o padre José. Aí eu falei para ele, se eu soubesse que o meu marido ressuscitaria, eu casaria com ele novamente, o amor da minha vida. Olha que bonito. Mas isso, como eu sei que ele não ressuscitará mais na terra, então, Dom João, eu aceito.
Aí eu sei dizer que eu fui estudar mais ou menos 1 ano, eu já estava morando naquele convento lá, no Muro de Vidro, em frente à Praça dos Leões. Lá acho que eu morei uns 10, 12 anos já nessa caminhada. Porque foi dia 2010 que eu renovei com Dom João, né? Aí eu renovei tudo, a vida consagrada, e eis-me aqui, Senhor, para que for preciso, né? Então faz o quê? 15 anos que eu renovei. Hoje você é uma irmã, então, da Igreja Católica? É diocesana. 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 Eu sou uma diocesana porque não tem nenhuma outra. Eu sou por quê? Porque Dom João renovou tudo aquilo que eu tinha feito antes. E então, lógico que eu não vou me casar. Jamais, né? E também agora nem posso. Então, eu sou uma consagrada realmente diocesana. Entendi. E eu devo obediência ao bispo. Não é uma congregação a uma superiora. É o meu bispo, Dom Edmar. Querido que só. Eu tenho 2 pessoas aqui, que existem muitas outras, assim, que me ajudam muito no programa, e você é uma delas. Então, eu chamo você de Senhora Solidariedade de Paranaguá. E o seu Borba, José Carlos Borba, para mim, ele é o Senhor Solidariedade da cidade de Paranaguá. Veja o que esse homem fez aí nas enchentes do Rio Grande do Sul, né? Ele não mediu esforços e a comunidade veio com ele. Eu acho uma pessoa extraordinária, e ele não gosta muito de aparecer, né? Ele é assim, tipo, eu vou ajudar tal... Mas não fala que sou eu. Não diga que sou eu. É que nem eu falo para você. Manda, mas não fala da mulher. Mas você já me ajudou tanto com... Desde cadeira de rodas, de muleta, de roupa... Cama hospitalar. Tem tanta coisa, né? Mas aí você se torna... eu digo coordenadora desse projeto de alfabetização da terceira idade aqui de Paranaguá. E eu já estive ali gravando, acho que umas 2 vezes. Já. E lá eu senti uma emoção tão grande, porque eu vi lá uma senhora chorando quando ela disse que ela já estava aprendendo a ler e escrever. Porque a gente fala muito para os jovens, aproveita agora para estudar. Não deixa lá para cima. Mas essa geração, muitos deles, na verdade, nem oportunidade de estudar tiveram. Você vai para o interior do Rio Grande do Sul, interior de Santa Catarina, tem muitos idosos que não sabem ler e escrever porque eles tiveram que ir muito cedo para a lavoura. Porque, assim, aquelas famílias italianas, principalmente, você é italiana, você sabe disso, os filhos vão todos para a lavoura ajudar o pai e a mãe. Que eles vão muito cedo. Você vê garoto lá de 25 anos, você diz tranquilamente que tem 70 anos. Porque a fisionomia deles consumida pelo sol, 4 horas da manhã já estão na lavoura, e quando é 6 horas da tarde você não vê mais ninguém na cidade, porque eles se recolhem cedo. Tomam o vinho dele, né? Ai, que delícia. De manhã cedo, eu via minha vizinha, tinha 110 anos, a nona lá, ela levantava o cálicezinho de vinho dela e ela picava a lenha. Sim. Com 110 anos, eu ficava olhando aquilo e falei, meu Deus do céu. Espero que eu chegue nesse ponto. Então, não picando lenha, tomando vinho. Mas eu vejo assim que são pessoas que não tiveram a oportunidade. Alguns tiveram, não foram, por algum motivo. Antigamente se casava cedo e já cuidava da família, enfim. Mas esse povo aí, você deve ter muitas histórias, né? Quantas pessoas mais ou menos se calcula que passaram já pelo projeto? Uns 8, 9 mil pessoas. Porque, Tony, é uma coisa tão diferente que é assim, eles entram lá, eles não querem certificado, eles não querem diploma, eles não estão procurando emprego, eles querem ser acolhidos, eles querem amor, eles querem carinho. Tanto é que eu digo que lá no nosso grupo de alfabetização, nós temos o resgate da autoestima, da dignidade, e nós temos a terapia do abraço. Por quê? Se eu perguntar para uma família, quantas vezes você dá um abraço na idosa que está dentro de casa? Não dá, não enxerga, entendeu? Muitas vezes é por falta de costume,
né? Desde pequena, não foram acostumados. Agora, histórias, tem muitas. Tem histórias bonitas, tem história triste, mas parece que são sempre as mesmas. Quando eu era pequena, eu ajudava a cuidar dos meus irmãos menores. Enquanto a mãe ia para a roça, isso aquilo, eu cuidava do serviço da casa. Assim, logo em seguida, eu casei, aí eu passei a ter filhos e cuidar do marido, da casa e dos filhos. E depois vieram os netos. Os filhos todos trabalham e eu fico com os netos em casa, não sobra tempo para mim. Tanto é que nós fizemos no começo um trabalho para que realmente a família liberasse a idosa 2 horas por dia, segunda e quinta, para que elas fossem para a sala de aula. Para aprender um pouco, sabe? Então, deu certo e a gente vai em frente. Nós vamos atrás. Nós já vamos continuar com essa história, que é muito bonita, mas agora eu me lembrei do Flávio Cavalcante. Você viu que alguém fez assim? Eu vi. Você lembra do Flávio Cavalcante? Lembro. Ele fazia o quê para ir para o comercial? Um instante, maestro. A gente vai para o intervalo comercial. Já voltamos com o Tony Cast. Estamos de volta. Quero ver, eu não vou ler o teu nome. Maria Aparecida Borsali Miorali. Decorou. Aí, ó. A própria. Faltou um. O Sbrolini. Sbrolini. Mas esse eu não escrevi aqui. Vamos continuar. Antes do intervalo, a gente estava contando das histórias. História das alunas. Exatamente. Então, a gente tem histórias maravilhosas. Quando era a época do correio, a gente ensinava elas a escrever bilhetinho para os parentes fora e as professoras levavam elas até o correio, ensinando como colocar carta no correio, isso aquilo, aguardando a resposta depois, sabe? Daí elas não sabiam ler direito, então elas davam para a professora ler para elas tudo, né? Elas só letravam, mas a professora lia corretamente a história. E nós temos uma história de uma que nunca teve assim, festa do Dia das Mães. E antigamente a gente fazia aquele diploma bonito para entregar para ela logo após a festa do Dia das Mães. E ela ficou tão feliz. Essa daí foi triste para nós quando nós soubemos. Aí ela chegou em casa feliz da vida, contou pro filho como que foi o Dia das Mães, que foi um sonho, que ela se emocionou demais, abriu o diploma, mostrou que coisa maravilhosa que o grupo fez para todos, né? E toda emocionada, amanheceu morta. Aquilo para nós, olha, nós ficamos muito tristes. Mas, em compensação... Ela realizou um... Nossa, nós realizamos um sonho para ela. Então, nós ficamos tristes e, ao mesmo tempo, felizes, né? Aí, depois, nós temos outra história de uma senhora já bem idosa, de uns 70 e tantos anos, que ela tinha um namorado, um ex-namorado, lá no Nordeste. E ela queria ter falado tanta coisa para ele e ela não conseguiu falar. Aí, ela falou que ela queria aprender a ler e escrever para poder escrever uma carta para ele. E ela tinha o endereço correto dele. Aí a gente se empenhou a ajudar ela a escrever a carta. Ela foi falando o que ela queria e aí a professora foi ajudando ela a escrever, que ela queria que o português saísse corretamente. Veja bem, Tony. Né? Ela estava aprendendo a ler e escrever uma português, tinha que ser corretamente. Aí a professora se empenhou e escreveu a carta, colocaram no correio. Ela realizou o sonho. Por quê? Porque o ex-namorado deu o retorno. Olha. E ela levou para a professora abrir a carta e ler para ela. Ai, mas aquilo para nós foi uma realização dela e nosso. Então... Ali dentro, entre eles, já teve casamento? Está
tendo. Agora? Não, está tendo namoro. Que eles se conhecem já, ali? no período da noite, já. Olha que legal. Teve. Mas olha... E a mãe e o pai deixam a brincadeira? Sim, tem que pedir autorização aos filhos, né? Agora a gente se coloca no lugar de filho. Verdade. E o filho bate de frente. Tem ciúmes. Quando nós tínhamos a alfabetização à noite, de uma turma com a outra turma, eles acabaram se encontrando e acabaram se casando. Não foi um casal só, não, foram vários. E agora no período de dia, agora, diurno, está tendo também lá seus namorinhos, suas paixões com 75 anos. Isso é muito bonito. E a gente dá todo apoio, né? Claro. E esse é coisa incrível. Ele foi na Casas Bahia comprar um telefone e não sabia lidar no telefone. E vai o gerente ensinar ele como ligar o telefone. Aí ele avisou, eu não sei lidar com o telefone. O senhor não sabe ler e escrever? Ele falou, não. Ele falou, eu vou encaminhar o senhor lá para o grupo de alfabetização, o senhor vai aprender a ler e escrever e lidar com o telefone. Tanto é que, depois de uma semana, nós fomos lá agradecer o gerente de ter encaminhado mais uma joia preciosa para nós. Claro. Porque daí nós vamos trabalhar essa pessoa. E já trabalhamos e, graças a Deus, está rendendo, está indo muito bem. Aí a gente acolheu ele, tudo, com muito carinho. Ele é muito sozinho. E exatamente esse já se encontrou na alfabetização, nas letras e também no amor. Opa! Aí, olha, e a gente dá o maior apoio. Claro. E ela tem 75 anos, ele mais ou menos isso também. Então a gente vê aquele casalzinho assim. Então eu não vou perder a esperança ainda de encontrar alguém. Tony, você tem tudo para dar ainda, rapaz. Será? Quero ver. Você entendeu? Então a gente vê aquele casalzinho assim, sabe? E olha para eles assim, como pode, né? Mas também chega pessoas lá, eu acho que em situação de, eu não sei, estou perguntando, não estou afirmando, de total abandono. Eu acho que essas pessoas, tem muitas inclusive, que estão tão abandonadas que elas não têm nem a vontade de sair de casa para participar de um projeto desse, né? E aí eu acho que o resgate é muito legal, né? Eis a questão. Só dá um endereço para a gente, nós iremos fazer a visita. E convencer que lá ela vai ser feliz. Ao menos 2 vezes por dia. Socialmente. E a gente, se tem telefone e falta, a gente liga para saber o porquê que não está vindo a aula. Certo. Porque se estiver doente, nós vamos lá. Sabe, a gente é o grupo de professores. Tem uma estrutura, tudo para isso? Tem carro, alguma coisa? O projeto dos próprios professores. Não. Nós somos tudo voluntariado, não tira nenhuma tuição da igreja, nós não temos dinheiro de lugar nenhum. De ninguém. Não, é um voluntariado livre. Certo. Não depende de ninguém. Nós temos padrinhamento. Padrinhamento. Quem dá o pão, quem dá o bolo em dia de festa, quem isso, que aquilo. Então, daí dá tudo certo. Porque, Tony, por que o grupo de alfabetização está dando tão certo, 29 anos? Porque não entra dinheiro, não tem disputa. Com o Padre Miguel, sim, eu e o Padre José Miguel. Que tem a feira que também começou com eles. Eu e ele também. Vocês dois, né? É o casal, é o pai e a mãe. O pai e a mãe. Quando eu morava em Paranavaí, tinha um Mobral de quarteirão. Exato. Então, e aquilo lá para mim era um sonho. E eu sempre pensava nisso aí, mas ainda não era a época certa. Quando nós viemos de Cuiabá para cá, depois de um determinado tempo, veio o Padre José Miguel, porque antes eram os americanos. Então, não adiantava. Quando o Padre José chegou, há 23, 24 anos em Paranaguá, então foi colocado para ele, né, esse trabalho, que era o sonho. Não, há 30, ele veio faz 30 e poucos anos que ele veio para Paranaguá. Ele foi embora? Ele está na Praia de Matinhos, está ali. na São Pedro. Aí, quando ele chegou aqui, aí coloquei para ele, padre, eu tenho um sonho assim, assim. Ele falou, eu também. Eu falei, então fechou, vamos fazer um trabalho? Ele falou, vamos. Faz o seguinte, você cuida da sala e do material e eu faço o chamamento nas celebrações. E olha, meu filho, e não é que deu certo? A gente juntou as ideias, o pensamento, a vontade e a convocação saiu e apareceram as voluntárias. Tony, para falar para você,
As voluntárias não precisam ser professoras formadas, mas são professoras que estavam aposentadas, depressivas dentro de casa, triste, quando ouviu esse chamamento na igreja, mas se prontificaram tranquilamente, de coração aberto. E aí começaram a vir as pessoas que não sabiam ler e escrever, que tinham vergonha de vir pela idade. Aí a gente fez o resgate da autoestima, né? Você consegue, você pode, você deve. Que às vezes a própria família humilha a pessoa, né? Às vezes está dentro da casa, coloca aquela pessoa idosa como... Para não sair de casa, para não deixar o serviço. Como? E a gente, então, faz o trabalho com a família. A gente faz. Mas não escapa de jeito. Caiu ali... É só se realmente... Volta a viver. E a gente agradece a Deus a cada dia, a cada aula. E como que chega tanta doação até você, que você sempre tem alimento... Tem. Às vezes fraldas, cadeira de roda... Posso falar o nome? Claro. Posso? Então, faz 14 anos... logo no primeiro ano de consagração, a Cis Prime... Não era Cis Prime, era outro nome. Ela me chamou lá, sabendo do trabalho nosso, que já tinha vários anos, perguntando o que nós precisávamos para o grupo. Se nós queríamos cesta básica ou que ideia passar para eles. Como cesta básica, você sabe que pediu, aparece. Mas fralda geriátrica é muito difícil. Porque a fralda que eles dão para a gente é a Mili. Certo. É uma fralda muito boa. Então, daí eu dei a ideia, olha, nós gostaríamos de receber fralda geriátrica. Então, faz 14 anos que nós cadastramos as pessoas acamadas que precisam de fralda geriátrica. Então, eles fornecem em agosto, primeira semana de agosto. Então, a gente tem os cadastrados para o ano inteirinho. Poxa, esporadicamente, como você sabe... Apoio importante, né? Como você sabe, quando precisa, com urgência, né? Você conhece bem o trabalho, então a gente libera fora dos cadastrados, né, Tony? Agora, cadeira de roda, o que acontece? Muitas pessoas, antes da pastoral social, aparecia lá, mas não tinha como desovar essa cadeira lá. Então, vendo essas coisas, eu falei, não, vamos assumir uma pastoral social da catedral, no qual inclui o grupo de alfabetização da catedral. Então, não é só a alfabetização da catedral. O grupo, existe uma pastoral no qual faz o cadastro, faz a visita para ver se realmente precisa, porque existem muitos espertos. Muitos, é o que mais tem, são esses espertos. Infelizmente. Né? Então, daí para fornecer. O acamado, ele recebe, primeiro sábado do mês, a fralda e a cesta básica. Certo. Entendeu? Como que faz? Geralmente, nós não damos na cidade, porque na cidade é muito fácil. Mas lá na roça, aquelas pessoas que trabalharam o tempo todo, você sabe quantos tem? Então, é aí que está... Muita gente, né? Muita gente que trabalhou a vida inteira e agora... Se tem uma pessoa, ele não pode trabalhar porque tem que cuidar do acamado. Não pode abandonar, tem que cuidar. Então, é aí que a gente ajuda, sabe? Ajuda com cama hospitalar, ajuda com a cadeira de roda, cadeira de banho, né? E até o colchão que tem aquele motor lá, colchão da... E olha que é caro, são peças caras, né? Mas a gente cadastra porque muitos não devolvem. E não atende o telefone, Tony. Nós temos 8 cadeiras de roda rodando por aí, com a cadeira de banho, e a pessoa não tem consciente que nós ajudamos ele naquele momento e ele deu fim nas cadeiras de roda. Que coisa, né? 8 que eu tenho. Tristeza isso. E não atende o telefone mais. Agora, por outro lado, que na última parte quero falar da feirinha com você. Tá. Na última parte. Essa não pertence à catedral. Não. Mas, assim... E ainda dentro daquela questão de pessoas, por isso que eu chamo a atenção da juventude, que eu vejo muito jovem aí que não está estudando. Não tá estudando. E tem toda a facilidade para estudar. Nem estuda e nem trabalha. Nem. É isso aí. É verdade, gostei dessa. É uma geração nem, né? De uma parte. E tem tudo na mão para estudar, mas não vão para dentro da sala de aula. Lá na frente vão sofrer. É uma parcela de idosos que hoje...
não tem estudo. Eu sei porque eu morei e trabalhei em rádio, em área agrícola. Uma das rádios que eu trabalhei, ela era exatamente no meio de uma fazenda. Era um milharal, de vez em quando aparecia uma cabeça de cavalo lá na janela do estúdio, que o patrão era tão pão duro que ele Coisa maravilhosa, né, Tony? Ele não colocava ar-condicionado. Se abria a janela assim, daqui a pouco vinha uma vaca, um boi. Um galo cantando. Às vezes já tinha um boi lá dentro do estúdio também. Olha o negócio todo, né? É vida. É vida que... Mas o que eu vejo é o seguinte, as famílias tradicionais italianas, quase todas faziam a mesma coisa. Ou seja, primeiro que eles têm muitos filhos, né? Nós somos 10 irmãos. Então, aí escolhe dessa turma, escolhe um, no máximo 2 para ir para fora estudar. Os outros ficam trabalhando para manter os 2 que estão lá na cidade estudando. Alguns desses 2 mentem que estão estudando. Né? Não estão estudando, não se formam em nada, o pai, a mãe, a família, os irmãos, todo mundo investindo naquela pessoa, e depois ele vai estar acaba se arrependendo, volta para casa e fala a verdade. E aqueles que se formam, que voltam para casa, normalmente eles estudam na área da agricultura, direito, né, para ajudar a família, depois voltam para dar uma assistência para a família. Mas muitos desses acabam... Essa maioria que ficou ajudando os irmãos a estudarem, eles não estudaram. Hoje eles estão aí com 70 e poucos anos de idade e procurando a oportunidade de ainda ser alguém na vida. Você mesmo falou de um casamento, Verdade. De poder estudar. Eu falo isso comparando com a juventude que tem a faca e o queijo na mão e muitas vezes abre mão, né? Tony, você sabe qual é a diferença do idoso? Você sabe qual é a diferença do idoso? O novo, ele é obrigado a ir para a sala de aula. Os pais obrigam, levam e pagam e tudo. Agora, o idoso, ele tem pressa de aprender porque ele não tem mais tempo. Então, ele não gosta que faz festa, ele não gosta que conversa muito, ele não gosta... Ele quer aproveitar o tempo. Ele quer aproveitar o tempo, sabe? Exatamente. Então, a gente observou isso daí, a gente evita um pouco de, como se diz, de enrolar a aula. Então, é tudo ali muito... Eles querem escrever o mais rápido possível. Eles têm pressa de escrever. Aprender. Bom, nós vamos, falando em tempo, nós vamos para mais um intervalo comercial e a gente já volta aqui com o Tony Cast hoje com a Cida da Catedral. Estamos de volta na última parte aqui do Tony Cast de hoje, conversando com a Maria Aparecida, Cida da Eu quero falar um pouco, porque a gente está na reta final do programa, do projeto da feirinha que você também, né, além da pastoral, além de tudo isso que você já falou, que coordena, que faz, que participa, também tem a feirinha da Catedral, que é um ponto turístico para quem vem de fora e um ponto tradicional para quem é daqui, da cidade de Paranaguá, todo sábado, nos fundos ali da Catedral, isso há muitos anos, né, Cida? Vai completar 34 anos já, né? Essa feirinha, ela começou porque sabe que antigamente eles vinham com aquela carrinho de verdura, com farinha de mandioca no saco, aquele saco branco nas costas, isso, aquilo. E nisso o padre José se deparou com eles, que eles vieram oferecer para o padre, e o padre entrevistou, perguntando de onde que eles eram, isso, aquilo. Aí eles foram falando que vinha da colônia, que tinha os produtos para ser vendido. Então, daí foi que começou a estudar para dar um apoio a eles, né? E realmente foi aí que tudo começou. Começou bem pequeno, pouca gente e tudo mais, mas foi se expandindo. Mas, para que participe da feira da Catedral, o Emater
com o Leonildo, né? É que tem que fazer a ficha, ele vai na colônia, ele vai na casa verificar se realmente... porque só pode ser pessoa da zona rural, não pode ser comércio. Claro. Né? Então, e daí ele vai ver os produtos, vai ver se aprova, a vigilância sanitária, tudo para poder entrar na feira. E eis que, de repente, a feira foi criando um corpo, né, maravilhoso, cresceu. A única coisa que ninguém reclama é o corpo que cresceu e aumentou, né? Uma coisa maravilhosa e está do jeito que está. Bastante barraca. E são produtos direto da lavoura para a mesa do... Para a mesa do consumidor, do agricultor. Sem agrotóxico, essas porcarias. Tem várias barracas que está se adaptando para não ter. E tem aqueles que ainda... Que não tem mesmo, sabe? Mas a clientela sabe aonde ir. Certo. E tem aquelas figuras tradicionais que foram surgindo. A dona Inês, a japonesa do sul, que é uma figuraça, né? Muito querida. E ela concentra ali um grande... Eu vejo que ela faz um trabalho de marketing também. Para ela. Muito também, né? Mas ela tenta puxar, né? Mas assim, eu vejo que Inês... tem... O Robson do Pão, né? Tem lá. Então, tem vários, a turma que fica lá embaixo, lá do pastel, que é uma família inteira. Tem o Garrincha, né? Que antes era a família dele, aí ele casou-se, ele e a esposa assumiram a barraca do pastel, a coxinha de aipim, que é maravilhosa, né? De copo, olha, não tem igual. Fala bem a verdade. E os churros, gostoso, né? E os churros com doce de leite dentro, que é uma perdição, tá? E tem também o João, né? Com a dona Beth, aquela panquitel deles, é coisa maravilhosa. O João tem um nhoque. Antigo, o seu João no domingo ele tá lá na Nilson Neves. Sim, lá no Bombeiro. Na pracinha. Eu acompanho isso daí. E tem o pão não adianta, vamos falar dessas porque senão vai longe de todas as barracas, vai esquecer alguma vez, vão ficar magoados comigo, né? Então, mas simplesmente a feira do agricultor, a feirinha da catedral, tornou-se uma família. Claro. Porque ali, inclusive falando da Inês, do suco, ela está, bem dizer, desde o começo. Né? Ela criou os filhos por ali, tudo. Tadal. O Tadal, tudo. Tem um que é motorista de ônibus, de circular, né? Coisa mais querida de uma educação maravilhosa. Então, a Inês, de um tempo para cá, a Inês começou a aparecer. Aí esses dias, porque ela tem, olha, uma lábia que é coisa maravilhosa. Ela conversa com todo mundo, nossa, é demais. Aí esses dias A propriedade dela é maravilhosa, né? Tudo. Eles têm tudo, a plantação. Aí eu fui e perguntei para ela, Inês, eu vou te fazer uma pergunta, quero que você me responda do fundo do coração. Aonde estava essa Inês que está presente hoje aqui? Porque há pouco tempo você começou a conhecer a Inês. Exatamente. E ela toda a vida teve as barracas do suco. Mas o que acontece? É o deixar fazer. É o se pôr a fazer. Sim. Então, daí tudo vai dando certo. Porque você vê, ela faz propaganda de todas as feiras, ela faz propaganda de todas as barracas nossas lá, ela tira foto de todas as barracas. Ela tem um coração muito grande, porque ela sente... Quando a pessoa não pode pagar o suco, sim, ela dá. Ela dá. Eu já vi. Ela dá. Ela dá o suco. Eu sim. E após a feira, todos os produtos que sobram também, vai tudo direcionado ao abrigo, ao asilo. Não sei se dividem, mas a mercadoria vai tudo para lá. Nada se perde. Nada se perde, tudo se doa, né? Inclusive, eu deixo para depois da xepa para eu pegar a minha compra. Então, eu sei que a Inês é uma figura assim maravilhosa. Eu vejo que tem famílias inteiras que vão ali para fazer as compras da semana. Né? Fruta, verdura. A gente conhece todos, já sabe até o que ele leva por semana. E muitas vezes encomenda, vai buscar lá na colônia. Encomenda, vai buscar na colônia. Então, nós temos essa facilidade. E como você diz, quando tudo começou, foi transformando, foi criando uma família grande, maravilhosa e harmonia. A gente, quando vê que tem alguma picuinha, já vai resolver. Eu vou lá e converso. Aliás, coordenava o artesanato. Mas o artesanato foi diminuindo, porque você sabe que hoje em dia não é prioridade, né? Então, o que acontece? Todo sábado, 6h30, eu estou lá,
fico até 11h30, meio-dia, eu fico até começar a desmontar as barracas. E eu ajudo em todas as barracas que é necessário. Na Francisca do Pão, na artesanato, nas barracas que tem lá, com a Aninha do Genivaldo, com a Aninha do Marcelo. Então, eu pulo que nem pipoca. Eu ajudo a todos, não para mim. E saio, como se diz, não vendi nada, não ganhei nada, mas eu saio feliz. É um dia, sim, sábado para mim é um dia maravilhoso. E alguns deles foram estendendo isso, porque daí veio a Feira da Lua, que muitos que estão ali vão na Feira da Lua também, né? Ô, Tony, você sabia que a Feira da Lua foi eu e a Cíntia que implantamos? Também? Ela estava na Secretaria de pesca, né? Agricultura e pesca. Então, o sonho dela era montar essa Feira da Lua. Uhum. E nós montamos. Então, foi muito rápido, cresceu ali muito rápido. Nós tínhamos 87 barracas e nós tínhamos também uma fila de espera, porque não cabia mais, né? Então, se alguém desistisse, tinha a vaga para outra entrar. Uhum. Então, só entrava se alguém desistisse. E, olha, foi um sucesso. Tinha pratos finos mesmo, tem aquela alcatra com maionese com alcatra. Tinha filezinho. Nossa, tinha de tudo. Tinha aqueles bolo fino. Ali você comprava roupa, comia, almoçava, jantava. Ai, era maravilhoso. Maravilhoso tudo, né? Mesmo. Nós tínhamos 4 barracas de espetinho e dava conta, viu? Chegava um ponto, uma hora que não tinha mais espetinho. E essa turma toda foi pro Aeroparque também, né? Ah, sim. Nós implantamos logo em seguida, como deu certo ali na Praça dos Leões, nós implantamos também lá no Aeroparque, que também foi um sucesso, mas foi muito bom mesmo. Aí, de repente, foi acabando, porque a Cíntia saiu, né? E eu tinha prometido para a Cíntia que enquanto a Cíntia estivesse na secretaria, eu estaria com ela. Então, o que acontecia? Na feira, eu coordenava. Lá dentro era a Cíntia. Então, alguém vinha, falava comigo, eu encaminhava para a Cíntia. Então, era maravilhoso. O que ela falava, eu aceitava. O que ele falava, eu aceitava. Então, a gente trabalhava assim muito bem, sabe? E tanto é que deu certo, né? Quer dizer que hoje em dia enfraqueceu praticamente... Ah, nossa! Em vista do que nós tínhamos na feira anterior, agora é uma representação. Que pena. Vamos pedir para a atual administração incentivar essa galera. Mas tem gente que começou comigo lá na feira. Aquela que vende aquela calda não sei, ela vende uma sopa lá. Ela começou comigo, né? E vários que tem lá do pão também, tem então, o suco da Inês também, sim. O pastel. Então, tem uns que mantiveram lá, porque realmente foi muito bom para eles. E eles continuam, né? Muito bem, Cida. Aqui, ó, te dar um presentinho, uma lembrancinha do nosso programa. Nossa, eu não trouxe nada para você, nem um docinho para você. Me deu tanta coisa. Eu te agradeço. Esses 18 anos quase, né, me ajudou tanto aqui no programa A Voz do Litoral, que eu só posso te agradecer. Muito obrigado, Tony. Eu agradeço mesmo de coração. E olha, o que for preciso, tiver no alcance da Pastoral Social, pode contar com a gente, viu? Da mesma forma nós aqui. Obrigado. Muito obrigado. Eu sei que nosso amor é eterno. É verdade. Bom, a gente vai ficando por aqui com o Tony Cast de hoje. Voltamos no próximo programa. Grande abraço, beijo. Tchau. Tchau.